Você já sentiu um arrepio na nuca, como se algo te observasse? A primavera parece cheia de vida, mas esconde segredos sombrios. Hoje, revelo 3 histórias reais de terror que vão acelerar seu coração e te fazer questionar a realidade. São 30 minutos de suspense, mistério e medo puro. Essas coisas aconteceram, e podem acontecer com você. Fique até o final para descobrir como essas histórias ainda assombram em 2025. Na primavera de 1977, no subúrbio tranquilo de Enfield, no norte de Londres, uma casa comum na Green Street se tornou o palco de um dos casos paranormais mais famosos da história. Peggy Hodgson, uma mãe solteira de 40 anos, vivia ali com seus 4 filhos, Margaret, de 13 anos, Janet, de 11, Johnny, de 10, e Billy, de 7. A família levava uma vida modesta, enfrentando as dificuldades de um bairro operário, até que algo mudou. Em uma noite fria de abril, batidas estranhas começaram a ecoar pelas paredes da casa. Era um som seco, rítmico, como se alguém estivesse batendo com força, mas não havia ninguém lá. No início, Peggy achou que era apenas uma brincadeira das crianças. Margaret e Janet, as mais velhas, insistiam que não eram elas. "Mamãe, está vindo das paredes", dizia Janet, com os olhos arregalados. Peggy inspecionou a casa, verificou canos, checou o sótão, mas não encontrou nada. As batidas continuaram, noite após noite, cada vez mais altas, às vezes acompanhadas de arranhões, como unhas raspando madeira. Os vizinhos começaram a ouvir também. Vic Nottingham, que morava ao lado, relatou: "Era como se algo quisesse sair da casa." Desesperada, Peggy chamou a polícia. Na noite de 31 de agosto de 1977, a policial Caroline Epps chegou à casa dos Hodgson. Ela e seu colega entraram esperando encontrar uma explicação simples, talvez adolescentes fazendo bagunça. Mas o que viram mudou tudo. Caroline relatou, em seu relatório oficial, que uma cadeira na sala de estar deslizou sozinha pelo chão, por quase 1 metro, sem que ninguém a tocasse. "Eu não acreditava no que estava vendo", ela disse mais tarde à imprensa. A polícia, sem saber como lidar com o caso, deixou a família com um aviso: "Isso está além da nossa competência." A notícia se espalhou rapidamente, e a casa na Green Street virou um circo de curiosos, jornalistas e céticos. A família estava aterrorizada. Os fenômenos começaram a escalar. Brinquedos das crianças apareciam em lugares impossíveis. Uma boneca de Janet foi encontrada no teto do armário, como se jogada por uma força invisível. Um armário pesado, de carvalho, balançou na sala, como se empurrado por mãos fantasmagóricas. Peggy tentou manter a calma pelos filhos, mas as noites eram insuportáveis. "Era como viver em um pesadelo", ela disse em uma entrevista à BBC. Os Hodgson começaram a evitar a sala, onde os eventos eram mais frequentes, mas o terror se espalhava por toda a casa. A história chamou a atenção de Maurice Grosse, um investigador da Sociedade de Pesquisa Psíquica, e Guy Leon Playfair, um escritor especializado em fenômenos paranormais. Eles chegaram à casa em setembro de 1977, trazendo gravadores, câmeras fotográficas e um desejo de entender o que estava acontecendo. Grosse, um homem metódico, passou semanas documentando os eventos. Ele registrou mais de 2.000 incidentes em 2 anos, desde batidas até objetos voando. "Não era uma casa assombrada comum", escreveu Grosse em seu diário. "Era como se a casa estivesse viva." O foco dos fenômenos parecia ser Janet, a filha de 11 anos. Ela era uma menina tímida, de cabelos castanhos e olhos grandes, mas algo parecia atraído por ela. Objetos voavam ao seu redor, livros, travesseiros, até uma chaleira de metal. Em uma noite, enquanto Grosse e Playfair observavam, uma bola de gude foi lançada com força contra a parede, como se atirada por um arremessador invisível. Mas o momento mais assustador veio quando Janet começou a levitar. Fotografias, tiradas por Grosse com uma câmera Polaroid, mostram a menina flutuando acima da cama, com o corpo rígido e o rosto contorcido de medo. "Eu sentia algo me puxando", disse Janet anos depois.
As fotos de Janete viralizaram na época, publicadas por tabloides como o Daily Mirror. Vizinhos, jornalistas e até um fotógrafo da BBC testemunharam fenômenos semelhantes. Graham Maurice, o fotógrafo, descreveu: "Eu vi uma cadeira voar na minha frente. Não havia cordas, não havia truques. Fiquei gelado." Mais de 30 pessoas, incluindo policiais, jornalistas e investigadores, relataram eventos inexplicáveis. Mas o caso tomou um rumo ainda mais sombrio quando Janete começou a falar com uma voz que não era dela. Em outubro de 1977, durante uma sessão com Grossi, Janete começou a emitir sons roucos, como se um homem idoso estivesse falando por ela. A voz se apresentou como Bill Wilkins, um antigo morador da casa que morreu de uma hemorragia na sala de estar, anos antes. "Eu estava sentado na cadeira quando aconteceu", dizia a voz, em gravações que ainda existem. "Eu sou Bill Wilkins, e essa é a minha casa." Grossi, atônito, pesquisou e descobriu que um homem chamado William Wilkins realmente morava ali e morreu exatamente como descrito. Como uma criança de 11 anos poderia saber disso? As gravações de Bill Wilkins são arrepiantes. Em uma delas, a voz responde a perguntas com detalhes precisos, como o nome de parentes de Bill. Céticos, como o psicólogo John Beloff, sugeriram que Janete poderia estar praticando ventriloquismo ou sofrendo de transtornos psicológicos. Mas Grossi contra-argumentou: a voz vinha do fundo da garganta, e Janete não mostrava sinais de manipulação consciente. Além disso, as gravações capturaram a voz mesmo quando Janete estava com a boca fechada, o que intrigou até os mais descrentes. Os meses seguintes foram um inferno para os Hodgson. Portas batiam sozinhas, objetos pegavam fogo espontaneamente, uma cortina na sala incendiou-se sem motivo aparente. Janete era jogada da cama à noite, às vezes com tanta força que acordava com hematomas. Peg, desesperada, buscou ajuda de padres e médiuns. Um exorcismo foi tentado em novembro de 1977, mas os fenômenos só pioraram. "Era como se algo estivesse zombando de nós", disse Margarete, a irmã mais velha, em um documentário. A família começou a desmoronar sob a pressão. A mídia britânica transformou Enfield em um espetáculo. Tabloides publicavam manchetes sensacionalistas, como o poltergeist que atormenta Londres. Alguns jornalistas acusaram a família de fraude, sugerindo que Janete e Margaret manipulavam os objetos para chamar atenção. Um teste foi feito. Grossi pediu que Janete ficasse em um quarto selado, sem acesso a objetos. Mesmo assim, batidas ecoaram nas paredes, e uma cadeira caiu sozinha. "Os céticos não explicam as testemunhas", disse Playfair. "Policiais, jornalistas, vizinhos, todos viram algo." A pressão sobre a família era enorme. Peg enfrentava críticas constantes, com alguns vizinhos a acusando de inventar a história para ganhar dinheiro. Mas a família não lucrou com o caso, pelo contrário, viviam em dificuldades financeiras. Janete, o centro dos eventos, sofria bullying na escola, onde colegas a chamavam de menina possuída. "Eu só queria que parasse", ela disse em uma entrevista anos depois. Apesar das acusações, as evidências continuavam a se acumular. Um jornalista do Daily Mail, que passou uma noite na casa, relatou ter visto uma mesa virar sozinha. "Eu não acreditava em fantasmas até aquela noite", ele escreveu. Os fenômenos não se limitavam a objetos. Em uma ocasião, Grossi testemunhou uma poça de água aparecer no chão da cozinha, sem nenhuma fonte aparente. Outra vez, uma lareira de ferro foi arrancada da parede, algo que exigiria força sobre-humana. Até os céticos que visitaram a casa saíam abalados. Anita Gregory, uma psicóloga que investigou o caso, admitiu: "Não posso explicar tudo, mas algo estava acontecendo." A Sociedade de Pesquisa Psíquica publicou relatórios detalhados, que incluíam transcrições das gravações e descrições de testemunhas. Em 1978, os fenômenos começaram a diminuir, mas nunca pararam completamente. Janete foi internada brevemente, pois médicos temiam que o estresse estivesse afetando sua saúde mental. "Ela não estava fingindo", disse um psiquiatra que a avaliou. "Ela estava aterrorizada." A família se mudou em 1979, e os novos inquilinos relataram eventos menores,
como luzes piscando e sons de passos. Em 2025, a casa na Green Street ainda está de pé, mas muitos moradores de Enfield a evitam. Ninguém ficam lá por muito tempo, disse um vizinho em um fórum online recente. O caso Enfield se tornou um marco no estudo do paranormal. Inspirou o filme Invocação do Mal 2, documentários e livros, como This House is Haunted, de Guy Leon Playfair. As evidências, fotos, gravações, testemunhas, são difíceis de refutar. Maurice Grosse, até sua morte em 2006, defendeu a autenticidade do caso. Eu vi coisas que a ciência não explica, ele disse. Janete, hoje na casa dos 50 anos, evita falar do passado, mas em uma rara entrevista em 2015, afirmou, eu sei o que vivi. Ninguém pode me convencer do contrário. O que aconteceu em Enfield? Era um poltergeist, como Grosse acreditava, ligado à energia emocional de Janete? Era um espírito vingativo, como Bill Wilkins? Ou algo que a ciência ainda não compreende? As gravações de 1977 estão disponíveis online, você pode ouvi-las e sentir o mesmo arrepio que as testemunhas sentiram. Naquela primavera, uma família comum enfrentou o impossível. E a casa na Green Street, mesmo em 2025, continua sendo um lugar de mistério e medo. Enfield nos deixou com perguntas sem resposta, mas o terror não para por aí. Imagine uma boneca que não é apenas um brinquedo, ela se move, escreve mensagens e até sangra. Vamos para os Estados Unidos, onde, na primavera de 1970, uma estudante enfrentou um pesadelo que ainda assombra museus. Prepare-se, a história de Annabelle vai te fazer repensar seus brinquedos de infância. Na primavera de 1970, em Hartford, Connecticut, uma jovem estudante de enfermagem chamada Donna recebeu um presente de aniversário que mudaria sua vida para sempre. Sua mãe, uma colecionadora de antiguidades, lhe deu uma boneca de pano, do tipo Ragged Ann, com cabelos de lã vermelha, um vestido azul e um sorriso costurado que parecia inocente. Donna, de 24 anos, achou a boneca encantadora e a colocou como decoração em seu pequeno apartamento, que dividia com sua colega de quarto, Angie, também estudante. As duas viviam uma rotina comum, estudando para exames e trabalhando turnos no hospital local. Mas, em poucas semanas, aquele presente aparentemente inofensivo se transformou em um pesadelo que ainda assombra os anais do paranormal. No início, as mudanças foram sutis. Donna notou que a boneca, que ela deixava sobre a cama, aparecia em outros lugares do apartamento. Uma manhã, encontrou-a sentada na poltrona da sala, com os braços cruzados, como se tivesse sido colocada ali de propósito. Angie confirmou que também via a boneca em posições diferentes, às vezes com as pernas cruzadas ou a cabeça inclinada. Talvez seja só a gente esquecendo onde a deixamos, disse Donna, tentando racionalizar. Mas as duas começaram a sentir um desconforto crescente. À noite, sentiam como se fossem observadas, e o apartamento, antes acolhedor, parecia carregado com uma energia pesada. Os eventos escalaram rapidamente. Pequenos objetos começaram a desaparecer, chaves, canetas, um livro de estudos, e reapareciam em lugares estranhos, como dentro de gavetas trancadas. Uma noite, Donna encontrou a boneca no chão do corredor, a vários metros da cama. O que mais a perturbou foi que a boneca parecia estar olhando diretamente para ela, com aquele sorriso fixo que agora parecia menos amigável. Angie, que era mais cética, começou a ficar preocupada. Não é normal, Donna. Essa coisa está se movendo sozinha, ela disse. As duas decidiram marcar a posição da boneca com fita adesiva, deixando-a na cama antes de saírem para a aula. Quando voltaram, a boneca estava na cozinha, sentada à mesa, com a fita rasgada ao lado. O pânico começou a tomar conta. Uma noite, enquanto estudavam, as duas ouviram um som de arranhões vindo do quarto. Ao checarem, encontraram um bilhete escrito à mão, em papel pergaminho, ao lado da boneca. As palavras, rabiscadas em uma caligrafia infantil, diziam, "Me ajude". Não havia canetas ou papel pergaminho no apartamento, e nenhuma das duas reconheceu a letra. Donna, tremendo,
jogou o bilhete fora, mas mais bilhetes começaram a aparecer. Alguns diziam socorro ou estou com medo. Outros eram apenas rabiscos, como se algo estivesse tentando se comunicar. Ange sugeriu chamar um padre, mas Donna, criada em uma família católica, hesitava, temendo que fosse apenas imaginação. Os fenômenos ficaram mais sinistros. Uma noite, Donna acordou com um grito de Ange. No quarto, a boneca estava sobre a cômoda, e gotas de um líquido vermelho, que parecia sangue, escorriam de suas costuras. As duas chamaram um amigo, Lu, um enfermeiro que trabalhava com elas. Lu, que não acreditava em histórias de fantasmas, zombou da situação, mas mudou de ideia quando, ao tocar a boneca, sentiu um choque, como se algo o tivesse empurrado. Essa coisa não é um brinquedo, ele disse, pálido. As gotas vermelhas continuaram aparecendo, mesmo após limparem a boneca repetidamente. O líquido, analisado por um químico local a pedido de Donna, não pôde ser identificado com certeza, mas tinha propriedades semelhantes a sangue humano. Desesperadas, Donna e Ange procuraram ajuda. Uma médium local, recomendada por um professor da universidade, visitou o apartamento em abril de 1970. Após uma sessão, a médium afirmou que a boneca estava possuída por um espírito chamado Annabelle Gins, uma menina de 7 anos que morreu na propriedade onde o apartamento foi construído. Segundo a médium, Annabelle só queria ser amada e ficar com Donna. A história parecia comovente, e as duas, movidas por compaixão, decidiram manter a boneca, tentando falar com o espírito. Mas os eventos só pioraram. Lu, que continuava cético, começou a ter pesadelos com a boneca. Em um sonho recorrente, ele via Annabelle rastejando sobre seu peito, tentando sufocá-lo. Eu acordava sem ar, como se algo estivesse me esmagando, ele contou. Os incidentes se tornaram violentos. Uma noite, Lu estava no apartamento quando sentiu uma dor ardente nas costas. Ao levantar a camisa, encontrou arranhões profundos, como marcas de garras, que sangravam. Não havia nada no quarto que pudesse ter causado os ferimentos. Ange, que testemunhou o incidente, insistiu que chamassem especialistas. Foi quando Donna contatou um padre local, que recomendou Ed e Lorraine Warren, investigadores paranormais famosos por lidarem com casos sobrenaturais. Os Warren, que já haviam investigado casas assombradas e possessões, chegaram ao apartamento em maio de 1970, trazendo gravadores e uma abordagem metódica. Ed Warren, um demonologista, examinou a boneca e concluiu que não era um espírito humano, mas uma entidade demoníaca usando a boneca como um canal. Essa coisa está manipulando vocês, ele alertou. Lorraine, uma clarividente, sentiu uma presença maligna no apartamento, descrevendo-a como pesada, como uma sombra que sufoca. Os Warren explicaram que a história da menina Annabelle provavelmente era uma mentira criada pela entidade para ganhar a confiança de Donna e Ange. Eles relataram que objetos inanimados, como bonecas, podem ser usados por forças demoníacas para se aproximar de humanos, muitas vezes com intenções perigosas. Essa boneca é um farol para algo muito pior, disse Ed. Os Warren organizaram um exorcismo no apartamento, conduzido por um padre episcopal. Durante a sessão, portas bateram, luzes piscaram, e um cheiro de enxofre impregnou o ar, segundo relatos de Ange. A boneca foi aspergida com água benta, e os Warren a levaram para seu Museu do Ocultismo, em Monroe, Connecticut, onde a trancaram em uma caixa de vidro reforçada, com placas de aviso, não toque. A caixa foi selada com orações e símbolos religiosos, mas os Warren alertaram que a entidade ainda poderia ser ativa. Ela não está morta, apenas contida, disse Lorraine. O caso de Annabelle não terminou com a saída da boneca. Donna e Ange continuaram a sentir uma presença no apartamento por semanas, embora os fenômenos tenham diminuído. Lu, o amigo cético, nunca mais foi o mesmo. Ele relatou pesadelos recorrentes e evitou qualquer menção à boneca. O Museu do Ocultismo, onde Annabelle permanece até 2025, é um ponto de peregrinação para curiosos e investigadores. Visitantes relatam mal-estar, dores de cabeça e até acidentes após se aproximarem da caixa. Em 2020, um rumor de que Annabelle havia fugido do museu causou pânico nas redes sociais, mas os Warren esclareceram que ela nunca deixou o local. Ainda assim,
funcionários do museu dizem que objetos ao redor da caixa às vezes se movem sem explicação. A história de Annabelle se tornou uma lenda do terror, inspirando a franquia de filmes Annabelle e Invocação do Mal. Mas, ao contrário do que Hollywood sugere, a verdadeira Annabelle não é uma boneca de porcelana assustadora, mas uma Hagedin de aparência comum, o que torna o caso ainda mais perturbador. Como algo tão simples pode carregar tanto mal? Ed Warren, até sua morte em 2006, afirmava que a boneca era uma das entidades mais perigosas que já enfrentou. Lorraine, que faleceu em 2019, descreveu Annabelle como um recipiente para algo que não entendemos completamente. Os relatos sobre Annabelle continuam em 2025. Visitantes do museu dizem sentir arrepios ao passar pela caixa, e alguns afirmam ver a boneca mudar de posição dentro do vidro. Um guarda do museu, em uma entrevista anônima, relatou: "Às vezes, você jura que ela está olhando para você." Céticos, como o pesquisador paranormal Benjamin Radford, argumentam que o caso pode ser explicado por sugestão psicológica e histeria coletiva. Mas as evidências, os bilhetes, os arranhões em Lu, as testemunhas, desafiam explicações simples. Se era só imaginação, por que todos nós vimos a mesma coisa? Perguntou Ange em uma entrevista nos anos 80. O caso de Annabelle levanta questões perturbadoras. Era realmente uma entidade demoníaca, como os Warren acreditavam? Ou seria o estresse e a imaginação de 3 jovens amplificados por uma série de coincidências? As respostas não são claras, mas uma coisa é certa: a boneca, ainda trancada em sua caixa, continua a atrair atenção e medo. Em 2025, o Museu do Ocultismo planeja uma exposição especial sobre Annabelle, mas os organizadores já receberam reclamações de visitantes que dizem ter tido pesadelos após verem fotos da boneca online. Você teria coragem de se aproximar dela? Ou será que, como Lu, você sentiria algo tentando te alcançar? Na primavera de 1970, Donna só queria um presente de aniversário. Em vez disso, ela encontrou o terror. A história de Annabelle nos lembra que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados, até em um brinquedo de infância. E, em algum lugar, naquela caixa de vidro, Annabelle ainda espera, com seu sorriso costurado, pronta para contar sua próxima história. Annabelle nos mostrou que o terror pode se esconder em algo tão simples quanto uma boneca. Mas o que acontece quando o medo vem da escuridão de uma floresta? Vamos ao Brasil, onde, na primavera de 1995, fazendeiros enfrentaram uma criatura que desafia a lógica. Prepare-se, o mistério do chupa-cabra vai te fazer olhar 2 vezes para as sombras à noite. Na primavera de 1995, o interior de São Paulo, Brasil, era um lugar de tranquilidade rural, onde fazendeiros levavam uma vida simples, cuidando de suas plantações e criações. Cidades como Campinas, Piracicaba e São Carlos eram conhecidas por suas fazendas familiares, onde o maior medo era uma seca ou uma praga nas lavouras. Mas, naquele ano, algo novo e aterrorizante emergiu das sombras. Animais começaram a aparecer mortos, com marcas estranhas no pescoço e quase sem sangue no corpo. Os moradores culparam uma criatura desconhecida, que logo ganhou um nome que ecoaria por décadas: o chupa-cabra. O que era essa coisa? Um predador? Um monstro? Ou algo além da compreensão? A primavera de 1995 trouxe um mistério que ainda assombra o Brasil. Os primeiros relatos vieram de pequenos sítios na região de Campinas. Fazendeiros acordavam ao amanhecer e encontravam suas cabras e galinhas mortas, com 2 perfurações precisas no pescoço, como se feitas por presas afiadas. O mais perturbador era a ausência de sangue. Os corpos estavam intactos, mas drenados, como se algo tivesse sugado cada gota. José Aparecido, um fazendeiro de 52 anos, foi um dos primeiros a relatar um ataque. "Eu tinha 15 cabras", ele disse ao jornal local Correio Popular. "Na manhã de 15 de setembro, encontrei 7 mortas, todas com o mesmo buraco no pescoço. Não havia pegadas, nem sangue no chão." José verificou cercas e armadilhas, mas não encontrou sinais de coiotes, onças ou qualquer predador conhecido. A notícia se espalhou,
e outros fazendeiros começaram a relatar incidentes semelhantes. Em São Carlos, Maria de Lourdes, uma criadora de galinhas, encontrou 20 de suas aves mortas em uma única noite. Elas estavam alinhadas, como se alguém as tivesse colocado assim, ela contou à rádio Jovem Pan. As marcas no pescoço eram idênticas às descritas por José, e, novamente, não havia sangue. Os moradores começaram a ficar assustados. Em comunidades rurais, onde todos se conheciam, o medo se espalhava tão rápido quanto os boatos. Alguns diziam que era um lobo, outros falavam de um vampiro. Mas, em Piracicaba, um avistamento mudou tudo. Em outubro de 1995, um jovem agricultor chamado Pedro, de 19 anos, relatou ter visto uma criatura estranha enquanto trabalhava em seu sítio ao anoitecer. Segundo ele, a criatura tinha cerca de 1,5 metros de altura, movia-se em duas pernas e tinha olhos vermelhos brilhantes. Era como um lagarto, mas maior, com espinhos nas costas, disse Pedro em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Ele descreveu a pele como escamosa, com um corpo magro e braços longos que terminavam em garras. Pedro estava consertando uma cerca quando viu a criatura a cerca de 20 metros, parada, olhando para ele. Assustado, ele correu para casa, mas, na manhã seguinte, encontrou 3 de suas vacas mortas, com as mesmas perfurações no pescoço. O relato de Pedro incendiou a imaginação popular. Os moradores começaram a chamar a criatura de chupa-cabra, um nome que surgiu em Porto Rico meses antes, onde casos semelhantes foram relatados. A imprensa brasileira abraçou o termo, e manchetes como chupa-cabra ataca no interior começaram a aparecer em jornais e telejornais. A TV Globo enviou uma equipe para investigar, entrevistando fazendeiros e coletando imagens das carcaças. Veterinários foram chamados para examinar os corpos, mas os resultados eram inconclusivos. Os cortes são precisos demais para um animal comum, disse um veterinário de Campinas, que pediu anonimato. E a falta de sangue é algo que não explica a biologia conhecida. O pânico se instalou. Fazendeiros começaram a montar vigílias noturnas, armados com espingardas e lanternas, na esperança de capturar ou afugentar a criatura. Em São Carlos, um grupo de 10 homens passou uma semana patrulhando os campos, mas não encontrou nada além de mais animais mortos. Era como se ela soubesse onde estávamos, disse um dos vigilantes ao jornal O Estado de São Paulo. Alguns moradores começaram a atribuir os ataques a causas sobrenaturais. Uma idosa de Piracicaba, Dona Clara, afirmou que a criatura era um demônio da floresta, enviado para punir os homens por desmatar a região. Outros especulavam sobre experimentos científicos secretos, apontando para laboratórios na região de Campinas, conhecida por suas universidades e centros de pesquisa. As teorias mais ousadas sugeriam uma origem extraterrestre. Em novembro de 1995, um grupo de ufólogos de São Paulo visitou o interior para investigar. Eles apontaram semelhanças entre o chupa-cabra e relatos de seres alienígenas, como os greys descritos em abduções. Os olhos vermelhos, a falta de pegadas, os corpos drenados, isso não é terrestre, disse Ademar Gevaert, editor da revista UFO, em uma entrevista na época. A teoria ganhou força quando um fazendeiro de Mogi Guaçu relatou luzes estranhas no céu na noite antes de encontrar suas ovelhas mortas. As luzes, descritas como esferas brilhantes, pairavam sobre sua propriedade antes de desaparecerem. A polícia local, pressionada pelos moradores, abriu investigações, mas não encontrou pistas concretas. Não temos como caçar algo que não deixa rastros, disse um delegado de Campinas à imprensa. Alguns oficiais sugeriram que os ataques poderiam ser obra de cães selvagens ou até de pessoas tentando criar pânico, mas os fazendeiros rejeitaram a ideia. Nenhum cachorro faz isso com tanta precisão, disse José Aparecido. E onde está o sangue? Alguém já viu um cão sugar sangue assim? A falta de respostas alimentou o medo e a especulação. Os ataques continuaram por toda a primavera, espalhando-se para outras cidades do interior, como Ribeirão Preto e Araraquara. Em alguns casos, porcos e até cavalos foram encontrados mortos, sempre com as mesmas marcas. Um fazendeiro de Araraquara, João Batista, relatou um encontro perturbador. Ele estava verificando seu curral à noite quando ouviu um som que descreveu como um chiado, como uma cobra, mas mais alto.
Ao apontar a lanterna, viu uma criatura bípede, com olhos brilhantes, fugindo para a mata. Eu nunca corri tão rápido na minha vida, ele disse ao Jornal da Tarde. João perdeu 4 porcos naquela noite, todos drenados de sangue. A comunidade científica tentou oferecer explicações. Biólogos da Unicamp sugeriram que os ataques poderiam ser causados por um predador desconhecido, talvez uma espécie de felino ou canídeo mutante. Outros apontaram para doenças que poderiam causar hemorragias internas, mas nenhuma teoria explicava a ausência total de sangue ou as perfurações precisas. Um estudo da USP, publicado em 1996, analisou amostras de tecido dos animais mortos, mas os resultados foram inconclusivos, citando anomalias não explicadas. A ciência parecia tão perdida quanto os fazendeiros. O chupa-cabra se tornou uma lenda urbana, espalhando-se pelo Brasil e pela América Latina. No México, na Argentina e no Chile, casos semelhantes foram relatados nos anos seguintes, com descrições quase idênticas da criatura. No Brasil, o fenômeno inspirou músicas, reportagens e até um filme de baixo orçamento, A Noite do Chupa-Cabra, lançado em 1997. Mas, para os fazendeiros, não havia nada de fictício. Eu sei o que vi, disse Pedro, o jovem de Piracicaba, em uma entrevista anos depois. Aquilo não era um animal normal. Os ataques diminuíram no final de 1995, mas nunca pararam completamente. Nos anos seguintes, relatos esporádicos continuaram, especialmente em áreas rurais remotas. Em 2025, o chupa-cabra voltou às manchetes quando fazendeiros de São Carlos relataram novos ataques, com o mesmo padrão: animais mortos, perfurações no pescoço, sem sangue. Postagens em redes sociais, como no X, mostram fotos de carcaças e relatos de moradores que evitam sair à noite. Eu não saio do meu sítio depois das 6, escreveu um usuário em um fórum local. O chupa-cabra ainda está por aí. O mistério permanece sem solução. Alguns acreditam que o chupa-cabra é uma criatura real, talvez uma espécie não catalogada ou resultado de experimentos genéticos. Outros defendem a teoria extraterrestre, apontando para os relatos de luzes no céu. Céticos, como o zoólogo Carlos Eckhart, sugerem que os ataques podem ser obra de predadores conhecidos, amplificados pelo pânico coletivo. Mas até Eckhart admite, a ausência de sangue é um problema. Não temos uma explicação sólida para isso. O chupa-cabra deixou um impacto duradouro. Em cidades como Piracicaba, placas de cuidado com o chupa-cabra ainda são vistas em estradas rurais, meio como piada, meio como aviso. Crianças crescem ouvindo histórias sobre a criatura, e fazendeiros mais velhos, como José Aparecido, mantêm espingardas carregadas ao lado da porta. Eu não sei o que era, mas sei que não era deste mundo, disse José em uma entrevista em 2010. A primavera de 1995 transformou o interior de São Paulo em um lugar de medo, onde as sombras da floresta escondem segredos que ninguém conseguiu desvendar. O que é o chupa-cabra? Um monstro? Um alienígena? Um mito? As carcaças, os relatos, os olhos vermelhos brilhando na escuridão, tudo isso sugere algo que desafia a lógica. Em 2025, enquanto novos casos aparecem, o mistério continua vivo. Se você estiver em uma estrada rural à noite, talvez seja melhor não olhar para a mata. Porque, na primavera, algo pode estar olhando de volta. Essas 3 histórias, o poltergeist de Enfield, a boneca Annabelle e o chupa-cabra, provam que o terror não está só nos filmes. Ele pode estar na casa ao lado, em um brinquedo antigo ou nas sombras de uma floresta. A primavera, com sua promessa de renovação, esconde segredos que desafiam a lógica e despertam nossos medos mais profundos. Essas histórias são reais, documentadas, e continuam a assombrar em 2025. Qual delas te deixou com o mais frio na espinha? Deixe seu comentário, dê um like e se inscreva para mais histórias que vão te fazer questionar a realidade. E cuidado ao sair à noite nesta primavera, algo pode estar te observando, esperando o momento certo. Até a próxima, se você sobreviver.